Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a palavra facilidade e três reflexões importantes a respeito dela. A palavra facilidade está no mantra de Axis, que diz: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E quando eu penso sobre esse mantra, que é tão poderoso, e fica mais poderoso quando a gente avalia tudo que ele engloba, e a palavra facilidade é algo muito importante da gente conseguir lidar com ela de uma maneira produtiva. E esses três aspectos são muito importantes para isso. A primeira questão sobre a palavra facilidade é sobre a gente pensar se existe alguma coisa que seja realmente fácil ou difícil. Porque se a mesma coisa é fácil para uma pessoa e é difícil para outra, será que é a coisa que é fácil ou é difícil? Ou eu é que ainda não desenvolvi a habilidade suficiente para que aquilo seja fácil? Porque se aquilo é fácil para uma pessoa nesse planeta, não é a coisa que é difícil, sou eu é que ainda não me capacitei para trabalhar aquilo de maneira a que a minha habilidade seja suficiente para que eu ache aquilo fácil. Tudo quando a gente começa a trabalhar é meio desajeitado, até a gente pegar o jeito, é algo que a gente ainda fica patinando por um tempo. Mas se a gente insiste e realmente está determinado a fazer aquilo ser algo fácil, a desenvolver aquela habilidade, a gente pode sim, em pouco tempo, transformar alguma coisa que a princípio a gente considera difícil em uma coisa fácil. Então, a partir de agora, em vez de falar, nossa, isso é muito difícil, diga, não, eu só não tenho habilidade ainda para que isso seja fácil, mas eu posso desenvolver essa habilidade se eu trabalhar para isso. A segunda coisa que eu gosto de falar sobre facilidade, nos cursos a gente comenta bastante sobre isso, são as crenças que estão envolvidas na palavra facilidade. A gente ouve desde pequeno aqueles ditados, tudo que vem fácil vai fácil, o que é fácil não tem valor, a gente só dá valor quando perde, e o fácil tem inclusive uma conotação assim, suspeita, por exemplo, dinheiro fácil. Mulher de vida fácil. Então, assim, o que é difícil tem valor e o que é fácil é suspeito. Não são coisas muito boas. E a gente cresce com essas ideias. Se a gente for olhar até as novelas, os filmes, são assim também. O mocinho e a mocinha se beijam na primeira cena e passam o filme inteiro sofrendo, chorando, cada um no lugar e não sei o que, para no final se encontrarem de novo. Na novela a mesma coisa. Se beijam na primeira cena, aí tem aquele monte de intriga, separação, traição, não sei o que, para eles se beijarem de novo lá no último capítulo, que é o casamento. Então, tudo isso vai trazendo para a gente uma noção de que precisa ser difícil para você colher o sabor da vitória no final. Inclusive, as histórias que a gente ouve dos nossos avós ou dos nossos pais, quem nunca viu um avô contando essa história? Ai, porque eu vim da roça, trabalhando de sol a sol, matando um leão por dia, para cuidar dos meus filhos, para que hoje eles pudessem estar onde estão e tal, então assim fica uma glamorização do perrengue, que é algo que valoriza o que é difícil, o que é complicado. E a gente vai, mesmo sem perceber, introjetando na nossa mente essa ideia de que precisa ser difícil para ter valor. Acontece que o que você pensa, a maneira como você define que tem que ser, é como será. Então, se você decide que só tem valor aquilo que é difícil, você vai, sem perceber, transformar algo que poderia ser fácil em dificuldade, colocando empecilho, complicando aquela situação para que no final você tenha o gostinho da vitória. A questão é, e se pudesse ser fácil? Qual o problema de ser fácil?
Qual o problema de emagrecer fácil? Qual o problema de ter relacionamento ser fácil? Qual é o problema de ganhar dinheiro fácil? Então, quebrar esse paradigma da dificuldade, essa glamorização do sofrimento, é algo que a gente precisa fazer dentro da gente, para que a gente possa, de verdade, transformar a nossa vida em algo fácil, que flui, com conquistas que vêm fácil, com situações que tragam para a gente facilidade. Outra questão, que é a terceira, é a PNL, que fala sobre o uso das palavras. Quando a gente fala que alguma coisa é difícil, a gente já coloca em cima daquilo um peso, porque o difícil parece que tem uma barreira, é muito difícil isso. Então você já constrói o seu pensamento em cima daquela coisa como algo, como um obstáculo muito grande a ser passado. Então a sugestão da PNL é que a gente troque a palavra difícil por desafiador, porque desafiador fica mais leve, tem até um gostinho do desafio, vou desafiar a mim mesma de conseguir resolver aquilo, e aí fica bem mais fácil para o nosso cérebro conseguir achar saídas para algo que não é difícil, e sim gostosamente desafiador. É uma maneira mais criativa, mais produtiva de ver a palavra fácil. E aí, quando eu uso o mantra, até porque assim, se a gente for pensar na história dos nossos antepassados, a história do mundo, ela é uma história com muitas questões dolorosas. Então, a gente for olhar, a gente já teve guerras mundiais, tivemos períodos de fome, escravidão, a própria perda das nações de território e terem que se mudar, e todas essas questões que estão no nosso DNA, estão nos nossos genes, esses arquivos de dificuldade e de tristeza. Então, quando eu repito o mantra, eu gosto de imaginar como se ele estivesse lavando todas essas questões, como se o mantra tivesse da minha cabeça até a última célula da pontinha do meu dedo do pé, lavando todos esses arquivos e conscientemente me desfazendo deles. Eu não quero mais esses arquivos. Eu honro, agradeço e sou muito, 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 muito feliz por ter tido os pais que eu tive, os avós que eu tive, os meus antepassados. Honro e agradeço de todo o meu coração por todo o esforço que eles fizeram para eu estar aqui hoje. Mas eu penso que honrá-los é buscar maneiras mais modernas, mais inteligentes e mais práticas e mais fáceis de fazer a nossa vitória, de conseguir tudo que eles conseguiram, mas de uma maneira mais leve, mais tranquila e mais feliz. Eu tenho certeza que eles ficariam e ficarão orgulhosos com as nossas vitórias, mesmo que elas sejam fáceis. Um grande beijo para vocês.